Josué capítulo 24, versículo 25 diz assim: Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você crê nisso? Você quer isso? Você quer ver toda a sua família? Você quer ver toda a sua casa servindo ao Senhor? Então aplauda Ele essa noite. Esse texto, ele vai registrar a fala de um dos grandes generais de Deus no Antigo Testamento. Alguém por nome Josué. Josué, ele era filho de Num, e ele foi o sucessor de Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus, ele levanta um homem por nome Moisés. Diga Moisés. E Deus diz para ele: Moisés, vá à terra do Egito, porque eu tenho uma missão contigo lá. Eu tenho um povo meu, um povo que está debaixo de promessa, um povo que eu tenho aliança, mas que hoje está vivendo em escravidão. E eu quero libertá-los e conduzi-los a uma terra deleitosa, aonde eles serão livres, para ter as suas famílias, para cultivar as suas lavouras, para ter os seus rebanhos, pois esse é o meu projeto, Moisés. E Moisés, então, ele vai e ele obedece ao Senhor. E você sabe um pouquinho da história. Moisés, debaixo de sinais extraordinários que o Senhor ali cooperou com ele, ele tira o povo do meio do Egito. Passado 40 anos, Moisés, ele morre. E Deus não havia ainda estabelecido aquela promessa. Mas o Deus que promete é o Deus fiel para cumprir. Diga comigo: o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A promessa ainda não estava completada. Então o Senhor, ele chama Josué. Diga Josué. E o Senhor diz para Josué: Josué, teu senhor Moisés morreu, mas eu preciso levar esse povo à terra que eu lhes prometi. E agora, Josué, eu quero que você conduza eles até essa terra. Uma coisa eu vou te pedir, Josué: seja forte e corajoso. E o Senhor vai falar 3 vezes isso para Josué: seja forte e corajoso. Assim como eu fui com teu senhor Moisés, eu serei contigo. Vou te dar vitória, estarei contigo todos os dias, e você vai conduzir esse povo. Então aí está Josué. Diga Josué. Um grande homem de Deus, um homem de valores, um homem de princípios, um homem de caráter, verdadeiramente um referencial de líder nesta terra. Um homem de Deus. Amém? Quem concorda que Josué era um homem de Deus? Levante a mão para o céu. Um homem exemplo a ser seguido. Um homem que obedeceu o Senhor, que fez aquilo que o Senhor pediu dele. Então Josué concluiu a missão iniciada por seu líder Moisés. Vamos avançar na história. Agora Josué já está morando na sua cidade. Josué já levou aquele povo à terra da promessa. E eles estavam vivendo em suas cidades, pois o povo era muito numeroso. Não tinha como eles habitarem apenas em uma cidade. Então,
uma grande extensão de terra o povo de Israel estava habitando, uns distante dos outros. E Josué já estava ficando velho. Diga velho. A idade está chegando. E quando nós começamos a ficar velhos, idosos, o que está nos aguardando? A morte, quem concorda? Está se findando os nossos dias. E Josué, ele sabia disso. Ele já estava com quase 120 anos de idade. E ele sabia que a vida dele estava se findando na terra. E Josué, então, querido, ele vai chamar os líderes do povo de Israel. Ele reúne os príncipes, ele reúne os líderes, ele reúne as pessoas importantes que estavam à frente das tribos, para lhe dar um comando para eles, para lhe instruí-los em algumas coisas. Quando o povo herdou a terra, eles tiveram descanso, diga descanso. Eles pararam de lutar, pararam de guerrear, eles entraram no estágio agora de paz. Quantos aqui gostam de paz, de descanso, de segurança? Quem gosta? Assim estava o povo de Israel, em descanso, em segurança, já cultivando as suas lavouras, já tendo seus filhos, vivendo em liberdade, vivendo de uma maneira que eles estavam esperando há muito tempo. Então esse texto inicial que eu e você lemos nesta noite, ele vai trazer uma das frases mais célebres ditas por Josué. Quando você lembra de Josué, qual é a frase que mais vem à sua mente? Qual é a lembrança que você tem de Josué? Quem concorda com o Clédio? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma frase célebre, diga célebre. É uma frase que você lembra. É uma frase de impacto, é uma verdade. É uma afirmação que Josué está ali dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vejamos o contexto na qual essa frase foi dita por Josué. Em qual momento da história, em qual situação Josué ele declara essa frase? O que estava acontecendo quando Josué declarou essa frase? É isso que nós precisamos entender. Porque você não pode pegar um versículo isolado da Bíblia, não olhar o contexto e trazer um pretexto em cima de um versículo. Não, você tem que entender o que estava acontecendo naquele momento quando ele declarou essa frase. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele já estava avançado em idade. O povo já estava em paz, plantando, cultivando, tendo filhos, vivendo em paz. E é muito provável que muitos deles já estavam abandonando o Senhor. Já estavam se esquecendo de Deus. Porque quando tudo está em paz na nossa vida, o ser humano tem uma tendência de relaxar, de esquecer de algumas coisas. E até mesmo fazer outras coisas que não deveria fazer. Quando nós estamos em luta, quando nós estamos em guerra, quando nós estamos passando um aperto, nós temos uma tendência natural de buscar quem? A Deus. É ou não é verdade? Mas quando está tudo em paz, tudo tranquilo, relaxado, apenas comendo, dormindo, nós temos uma tendência natural de nos acomodar. Diga acomodar. E será que Deus ele quer isso? Que nós sejamos pessoas acomodadas? Não. Deus ele não nos chamou para ser acomodados. Não. Então, querido, nesse momento é muito provável que alguma parte daquele povo começou a cultuar outros deuses. Se liga aí. É muito provável que chegou aos ouvidos do general, do líder daquele povo, Josué, que aquele povo estava começando a adorar outros
deuses. E o que Josué ele faz? Ele reúne os líderes de Israel. Ele diz assim: todas as tribos de Israel ele reuniu em Siquém e convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus, diante de Josué, mas também diante de Deus. E Josué ele toma a palavra, depois que todos estavam ali, os líderes que representavam as suas cidades, as suas tribos, ele toma a palavra e ele começa a dizer: assim diz o Senhor. Quando Deus está falando, o que o homem precisa fazer? O que o homem precisa fazer? Ouvir, ficar atento. Quando há uma mensagem de Deus, quando Deus está falando, seja pela palavra, seja por um sonho, seja por um profeta, eu e você precisamos estar e ficar atentos. Diga para alguém perto de você, diga: fique atento, porque Deus está falando. Amém? Deus está falando. Então Josué toma a palavra em nome do Senhor e ele começa a falar tudo aquilo que Deus havia lhe pedido. Ele começa a instruir aquele povo, dizer àquele povo: olha, ele faz uma retrospectiva. Ele começa a dizer assim: vocês lembram? Quando Deus chamou o nosso patriarca Abraão, ainda quando ele morava com seu pai Terá, e Deus vai até ele, chama ele e diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vocês lembram que Terá, o pai de Abraão, e o próprio Abraão, naquela época adoravam e cultuavam outros deuses? Vocês lembram? Josué vai falando isso para eles. E Josué vai dizendo: e vocês lembram tudo que Deus fez por nós dentro do Egito? Quando Ele nos tirou de lá com mão forte, os sinais, os prodígios, as maravilhas que vocês viram, vocês lembram? Durante a nossa trajetória até a terra onde nós estamos vivendo hoje em segurança e paz, vocês lembram que em todos os momentos Deus esteve conosco e Ele nos deu vitórias extraordinárias? Esse povo aqui, antes de entrar nessa terra, eles precisaram guerrear, lutar. E muitos dos povos que eles lutavam, era impossível eles ganharem as batalhas, mas eles ganharam as batalhas. Pergunta por quê? Por que eles ganharam as batalhas que eram impossíveis de ser ganhas, Clédio? Porque Deus estava à frente deles, dando vitória. Pode aplaudir o Senhor. Josué, nessa retrospectiva, ele começa a lembrar, engrandecer a Deus, lembrá-los dos feitos de Deus. E Josué vai dizer assim: vocês lembram da vitória que o Senhor nos concedeu contra Jericó? Jericó era uma cidade que ninguém conseguia invadir. Era uma cidade fortificada, muros largos e altos, forte. Uma cidade que ninguém entrava, e o Senhor deu uma estratégia para eles marchar e tocar as trombetas, e as muralhas daquela cidade caíram de uma forma sobrenatural, e o Senhor entregou aquela terra para eles. Aleluia! Josué vai lembrando eles dos detalhes, vai conduzindo eles pela história e mostrando as trajetórias vividas. Ele vai citando os momentos onde Deus deu vitória para eles. Deus tem te dado vitória? Então ele faz o comparativo: olha, os deuses que nós servíamos no passado, nada tinham feito por nós, mas o Deus dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, esse é o Deus que nos conduziu até aqui, esse é o Deus que nos deu vitória, esse é o Deus que está conosco, esse é o Deus que nos alimentou no deserto, durante 40 anos, que nos deu água onde não tinha água, Ele fazia a água brotar de uma rocha, e Ele fazia cair pão dos céus.
as nossas vestes não envelheciam, os nossos sapatos não se gastavam. Esse é o Deus que está conosco, povo. Ele vai lembrando desses detalhes para o povo. Ele vai exaltando o nome do Senhor. Ele vai refrescando a memória deles. Diga refrescar a memória. Nós somos seres que rapidamente esquecemos de muitas coisas. É ou não é verdade? Nós esquecemos. Algumas memórias, algumas lembranças, elas ficam mais gravadas do que outras. Mas nós temos uma tendência humana e natural de esquecer rapidamente das coisas. E Josué estava refrescando a memória e dizendo para eles: vejam tudo o que Deus tem feito por nós até aqui. Deus tem feito algo por você? E pela sua casa, quem concorda? Então Josué estava querendo mostrar para eles que hoje, naquele momento, eles estavam vivendo em segurança e paz, fruto daquilo que Deus havia feito. Não era do esforço deles, mas era tudo porque Deus estava com eles. Estava dando vitória, estava concedendo coisas extraordinárias para cada um deles. Pois sem o Senhor seria impossível chegar àquele nível de conquista que eles estavam. Sem Deus, querido, há lugares que eu e você não vamos acessar. Há promessas que nós não vamos viver. Há dias difíceis que nós não vamos suportar, se Deus não estiver conosco. Então Josué, sabendo que os seus dias estavam se findando, que ele iria ser recolhido, ele chama os líderes para perto. E após acreditar todos os grandes feitos a Deus, ele faz uma pergunta para todos: ei, escolham hoje, quem vocês querem servir? Os deuses dos nossos antepassados, quando ainda o nosso patriarca estava na terra dos seus pais, ou os deuses dos amoreus na terra onde nós estamos vivendo hoje, ou vocês querem servir e continuar servindo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos conduziu até aqui? Ele perguntou claramente para eles: escolham hoje, qual é o Deus que vocês querem servir? Por que Josué fez isso? Por que Josué fez isso, igreja? Por que foi necessário fazer isso? Porque muitos deles estavam se desviando. Muitos deles já estavam começando a cultuar outros deuses. Já estavam esquecendo daquilo que Deus havia feito por eles. E Josué, como líder, ele se sentia responsável. Todos nós aqui vamos conduzir pessoas, sim ou não? Sim ou não? E Josué estava incumbido de conduzir aquele povo. Quantos são pais e mães aqui? Você é responsável por conduzir pessoas. Seja um filho, seja mais de um filho. Se você é um líder de célula, você é responsável por conduzir pessoas. Se você é um pastor, você é responsável por conduzir pessoas. Todos nós, um dia, nós iremos conduzir pessoas, e quando nós estamos conduzindo pessoas, nós temos o poder de conduzi-los por caminhos bons ou caminhos maus. Quem aqui já influenciou alguém, já conduziu alguém por um caminho mau? Levante a mão para o céu. Só eu? Você sempre foi bonzinho? Ai, coisa linda. Você nunca influenciou ninguém para o mal? Levante a mão quem já influenciou alguém para o mal. Seja mentir, fazer algo errado, levanta a mão. Não me deixa sozinho nessa. Aleluia. Vão aprontar para a mãe hoje? Vamos sair escondido? Aham.
Vamos na casa da fulana lá sem avisar o pai e a mãe. Você estava influenciando alguém por um mau caminho. Então Josué, sabendo que ele era um líder, que ele era responsável, ele queria continuar conduzindo aquele povo ao único e verdadeiro caminho. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha. Você sabe da responsabilidade que você tem? Quanto mais, ouça o que eu vou te dizer, quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais responsável você se torna. Tá bom, pastor, então eu não quero conhecer. Aí você vai perecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quantos querem ser livres? Então eu preciso conhecer a palavra, e esse é o desejo do coração de Deus, que a gente conheça Deus e prossiga em conhecê-lo. Deus quer se revelar a mim e a você. Ele quer que a gente venha conhecê-lo, ter intimidade, ter experiências com Ele. Ele é o maior interessado em se revelar a cada um de nós. E a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. Você é um escolhido. Você é escolhida de Deus. Você pode se alegrar dentro de um grande milhões e milhões de pessoas que ainda estão longe de Deus. Você já está conhecendo a verdade, não porque você é especial, mas porque Deus te ama. Me amou primeiro, te amou primeiro, quando ainda estávamos lá no lamaçal do pecado. Quando o mundo olhava para nós, as pessoas olhavam para nós e diziam: esse aí não vale nada. Deus lá de cima ouviu essas palavras e disse: você está muito enganado. Esse vale muito, e você vai ver o que eu vou fazer por meio da vida dele, por meio da vida dela, porque Deus não pega pessoas prontas, Ele escolhe as coisas loucas do mundo, para confundir aquelas que pensam que são, e Ele vai nos capacitando, Ele vai se revelando, Ele vai nos ensinando. Então eu preciso conhecer a palavra, e quando eu conheço, há uma responsabilidade sobre a minha vida. Bata no teu peito e diga: eu sou responsável por conduzir a minha casa. Josué, além de conduzir o povo, ele era responsável por conduzir a sua casa, a sua família. Só os homens se colocam de pé agora. Eita glória! Eu vou falar de homem cômico para vocês, amém? Ai, pastor. Você, homem, é o sacerdote do lar. Você é responsável pela tua casa, pela tua família, pela condução da tua casa, pelo ensinamento dos filhos, pela cobertura espiritual da tua família em oração. Você não pode negligenciar e transferir aquilo que é seu para outros. A mulher, biblicamente, ela é uma ajudadora, mas você é o sacerdote. É você, assim como Josué, que precisa se levantar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você que tem que se posicionar. Pode sentar. É você. Se a mulher está avivada, amém, glória a Deus. Deixa ela voar, deixa ela ministrar, deixa. Mas a responsabilidade pela cobertura espiritual da sua casa não é dela, é sua, é minha. Amém? Me perdoa o que eu vou dizer.
Mas às vezes a gente vê uns homens banana. Ai, 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 glória a Deus. Fala para um homem aí perto de você. Entona a tua voz e diga: não seja banana. Te posiciona, homem. A tua casa depende de você. Eu sei que às vezes quem se converte primeiro é um filho, é a mulher, e depois o homem. O homem é mais difícil, ele é mais turrão. Mas quando Deus pega ele, meu Deus, é uma bênção, amém? Na minha casa Deus me pegou primeiro. E eu me posicionei porque eu entendi que eu era o sacerdote e a minha casa só iria servir ao Senhor se eu me posicionasse. E eu me posicionei e eu comecei a orar e dizer: toda a minha casa vai servir ao Senhor. E aqui está a minha esposa, aqui está o meu filho, amém? Servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor. Uau! Mas se eu fosse banana, frouxo, se Deus quer, Ele vai salvar a minha casa. Assim como Ele me salvou, Ele que deu o jeito dele. Não, você conheceu a verdade, há uma responsabilidade sobre a sua vida. Se posicione para que toda a sua casa seja salva, toda a tua parentela seja alcançada. Amém ou não amém? Então Josué chama aqueles líderes e faz a pergunta: ei, vocês querem servir aos deuses de Terã, aos deuses dos amoreus, aonde nós estamos morando, ou ao Deus que nos tirou do Egito e nos trouxe em segurança até agora? Qual é o Deus que vocês querem servir? E aí então entra a frase de Josué. Ele salta primeiro, o pastor Ricardo, e ele diz assim: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. É nesse contexto bíblico que ele fala essa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então os líderes de Israel olharam para Josué e falaram: Josué, nós também vamos permanecer servindo ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia! Nós também, Josué. Josué toma a palavra e ele dá decretos para o povo observar, porque ele estava para morrer, e ele estava refrescando os decretos de Deus à mente do povo, porque ele sabia que ele estava ali preparando uma nova geração. Diga: preparar uma nova geração. Então ele sabia que o pai iria recolher, mas ele precisava de homens prontos, homens que dessem seguimento àquilo que Deus havia iniciado. Uma geração ensinará a outra geração. Deus havia estabelecido para os homens, os chefes de família, eles tinham que ensinar os seus filhos a respeito da lei, a respeito dos feitos de Deus. O homem precisava fazer isso com o seu filho. Por quê? Porque senão passaria gerações e eles esqueceriam do Deus de Israel, do Deus que havia feito maravilhas por eles. Se nós pararmos de anunciar as boas novas, se nós nos calarmos, não falarmos mais, o que acontece daqui uma ou duas gerações? Cai no esquecimento. Sim ou não? É por isso que Deus levanta homens e mulheres comprometidos de geração em geração para seguir anunciando a sua palavra. Tem homens e mulheres comprometidos aqui? Tem homens e mulheres que vão seguir anunciando essas boas novas? Que vão seguir dizendo que só há um caminho, que só há uma verdade, que só há um que leva ao Pai? Quantos vão seguir dizendo isso? Quantos vão seguir anunciando que só há um intermediário entre o homem e Deus, Jesus Cristo justo?
Dentro de nós existe algo chamado senso de eternidade. Diga comigo, senso de eternidade. O que é isso? Nós sabemos que nós não vamos nos findar aqui. Quando eu tinha 13, 14 anos de idade, eu me encerrava no quarto. Ouça o que eu vou te dizer. Com uma folha de papel e uma caneta, e eu começava a escrever, cheio de perguntas dentro de mim. Por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu estou nessa terra? Para crescer, formar família, casar, ter filhos, trabalhar e depois morrer. E eu pensava assim: que desgraça de vida é essa? Que vida miserável é essa? Que vida sem graça se for viver 20, 30, 40, 60, 80 anos e acabou. Que miséria de vida é essa? Mas foi passando os dias e ninguém me respondia. Passou os dias, mas com 25 anos de idade, quando eu comecei a conhecer a Bíblia, ali as minhas perguntas foram respondidas. Ali eu vi que eu era um ser eterno, que Deus havia me feito para viver a eternidade com Ele. Eternidade. Não apenas alguns momentos, não apenas alguns anos, alguns dias, mas uma eternidade com Ele. Então Josué dá os decretos, mas também pede algo para eles. Diga comigo assim: Josué pediu algo para eles. Josué disse para eles assim: peguem os seus ídolos que vocês possuem em casa, que vocês têm nas suas casas, e joguem eles fora. Lancem para longe de vocês. Amém? Que ídolos são esses que eles tinham? Deus havia dito que o homem não poderia fazer imagem de aves, quadrúpedes, répteis, coisas dos céus, da terra, e ali se prostrarem e adorarem aquelas imagens de escultura. Eles não poderiam fazer isso. Mas nós, seres humanos, nós temos um hábito de querer ver as coisas, sim ou não? Quem aqui já viu Deus? Deus se manifestou, desceu da terra e veio diante de você e disse: Adriana, eu sou Deus, o teu Pai. Quem já viu, quem já teve essa experiência? Talvez algumas pessoas tenham, mas esse é o padrão de Deus? Agora eu te pergunto, não teve um momento na história que Deus fez isso? Teve ou não teve? Qual foi esse momento? Sim, da sarça tá, mas ali foi rápido e foi só para uma pessoa. Mas teve um momento que Deus se manifestou na terra. Qual foi o momento? Quem falou? Teve um momento que o Pai, Ele veio para a terra, por meio do Filho. Ele se fez homem, Ele se fez carne, como eu e você. Ele tabernaculou-se, e Ele viveu na terra, e Ele mostrou, Jesus mostrou, toda a glória do Pai. Ele se revelou, Deus se revelou a nós, por meio de Jesus Cristo, o Filho. Ele nos mostrou o caminho, Ele nos ensinou as realidades que hoje nós precisamos seguir e viver. E um dia, Jesus, diante do poço, falando com a mulher samaritana, Ele disse: o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu preciso de uma estátua para adorar a Deus? Não. Eu preciso é fechar os meus olhos, olha para mim. Fechar os meus olhos e começar a falar com o Pai. E a Bíblia diz que quando eu fecho os meus olhos, fecho a porta do meu quarto,
e começo a falar com Deus em secreto, o meu Pai que está em secreto, Ele me vê. Eu não estou vendo Ele, mas Ele está ali. Eu preciso crer na sua palavra. Mas nós temos uma tendência humana de querer ver algo. Você não precisa ver nada, você precisa crer que Ele é real e que Ele existe, e Ele já deixou, me empresta uma Bíblia aí. Ele já deixou a sua palavra, a sua instrução, e está aqui o que eu preciso conhecer a respeito dele, e está aqui pelos ensinos de Jesus. Ele já deixou, ele se revelou. Se você quer conhecer ao Pai, você precisa conhecer a sua palavra, e ele vai se revelar a você, e você terá intimidade, você terá comunhão, você vai conhecer a verdade, e ela vai te limpando, ela vai te revelando cada vez mais o Senhor e como você está. Antes de conhecer a Jesus de verdade, eu conhecia Jesus de ouvir falar. De ouvir falar. Eu sabia que existia um Deus. Sabia que Jesus tinha morrido na cruz. Mas era algo muito frio, muito gelado. Não tinha vida. Mas quando eu conheci o Evangelho, as coisas começaram a mudar. Você acha que eu não cultuei outros deuses durante a minha vida antes de conhecer a Cristo? O que você acha? Todo ser humano chegará um dia da sua vida que ele terá uma necessidade de procurar, querido, um alimento espiritual, sim ou não? Todo ser humano. Por quê? Porque ele é corpo, alma e espírito. Chegará um momento da nossa vida que nós vamos querer professar a nossa fé em algo. Vamos querer buscar um auxílio espiritual. Todo ser humano passa por isso, até aquele que diz, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Chegará um dia que ele vai procurar algo. E sabendo disso, o que o diabo faz, irmãos? Ele cria várias religiões. Diga religiões. Quantas religiões, quantos deuses tem na Índia? Quantos deuses tem lá? Milhares de deuses que não são reais, que não são o Deus verdadeiro. A vaca é Deus, o rato é Deus. Nós temos uma necessidade de cultuar. Você sabia disso? O ser humano tem uma necessidade de se alimentar espiritualmente, de cultuar. Antes de conhecer a Cristo, eu ia nas romarias. 5 da manhã, Santa Maria, aonde eu morava, é um lugar onde tem uma grande romaria, sim ou não? 5 da manhã eu levantava. Ia a pé da minha casa até a Basílica, para professar a minha fé, para buscar a proteção de Deus. Mas o salmista diz que esses deuses, eles não podem ouvir, falar, ver, andar. Eles precisam ser carregados sobre os ombros do povo. Mas o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Ele não precisa ser carregado. Ele nos carrega, Ele nos conduz. Aleluia! Você entendeu por que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Às vezes nós falamos essa verdade, tomamos posse dela, mas não entendemos o contexto. Pastor, se eu tenho algo ainda dentro da minha casa, da época que eu vivia longe de Deus, o verdadeiro Deus, e eu acendia a velinha de 7 dias, eu fazia oferenda lá, e eu recebia aquilo de herança da minha bisavó, da minha tataravó, da minha avó. O que eu tenho que fazer com isso? Biblicamente falando, o que eu tenho que fazer? Destruir. É eu que estou falando? É a palavra de Deus. Mas às vezes as pessoas, para não comprar uma briga com a família, elas fazem o quê? Elas deixam ali.
e vai ficando ali, dentro da casa delas. E eu sei, querido, que muitas vezes nós não queremos brigar, e nós temos que esperar um tempo para que as coisas aconteçam e a gente não atropele o processo de Deus. Mas se você é o chefe da sua família, o sacerdote, e você ainda tem lá dentro da sua casa coisas suas, não dos outros, suas, que no tempo da ignorância você guardava, você cultuava, o que você precisa fazer? Destruir. Não dá para vender não, pastor. Não dá para dar para alguém. Ah, é tão bonito. Não. Se você tem medo de destruir, me chama, viu? Ah, eu tenho medo de recolher aquilo lá, pastor, o senhor não sabe. Me chama que eu vou lá. Amém? É sério, não é brinquedo. Longe dos olhares, porque nós sabemos que isso pode trazer uma grande repercussão. Mas biblicamente isso precisa ser destruído. Antes de conhecer a Cristo, quando as coisas estavam difíceis dentro da minha carteira, eu tinha um santinho. Eu tinha um trevo de 4 folhas, aleluia. A figa, quem mais tinha? A lentilha. A gente é cheio de dogma, irmão. Cheio de coisinha, cheio de amuletinho. Precisa disso? Aí eu queria algo lá, estava um aperto, uma dificuldade. Eu tinha o Santo Expedito lá, pastor Ricardo. O santo das causas impossíveis. Das causas urgentes. Eu abria lá e fazia um pedido para ele. Me ajuda nessa questão. Mas quando eu conheci essa verdade, querido, eu vi que aquilo não tinha poder nenhum de me ajudar. O único que pode te ajudar, que pode me ajudar, é Jesus Cristo justo. É Ele, é Ele, é Ele. Não há outro Deus, não há outro caminho, não há, é Jesus. Eu estou encerrando aqui. Assim como Josué, muitos outros tiveram esse entendimento. Quando Jesus estava sobre a terra, e ele disse que a carne dele seria comida e o sangue seria bebido. Ele não explicou em detalhes, mas ele falou: a minha carne será comida e o meu sangue será verdadeiramente bebido. Muitos dos discípulos dele, sem ter o entendimento, fizeram o quê? Foram embora, pensando que ele estava louco. Muitos foram embora, abandonaram Jesus. Jesus olhou para os 12 e perguntou: e vocês também vão embora? Qual foi a resposta de Pedro para Jesus? Qual foi? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se coloque de pé e vamos aplaudir bem forte a Jesus esta noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você e a sua casa, você e a sua casa, você e a sua casa, você e a sua casa. Cada um de nós aqui essa noite pode decidir: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Está disposto a servir o Senhor? Vai valer a pena, viu? Haverá mudança, haverá transformação, haverá muitas coisas extraordinárias que o Senhor vai fazer por você e na sua casa. Porque Ele nos promete vida e vida em abundância. Vem para cá o Ministério de Louvor.